Chegando na Alemanha, você vai visitar a igreja. Você não sabe falar alemão. Você não entende nada que eles estão falando. De repente alguém está pregando em alemão, então você não está entendendo nada. Mas de repente essa pessoa começa a falar em português. E você entende tudo. Aquela pessoa que está falando em português não entende nada de português. Ele sabe falar alemão. Mas ele está falando em línguas. E você entende tudo em português. Só que ele não entendeu nada. Então essa é uma manifestação do dom de línguas. É o que aconteceu em Jerusalém no dia do Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes. Estavam reunidos. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Como sinal, como comprovação realmente que foram batizados com o Espírito Santo, que estavam agora debaixo do controle do Espírito Santo. E 120 pessoas aí reunidas, falando em línguas, um barulhão, juntou um monte de gente. Gente vindas de outras nações para Jerusalém, para a festa de Pentecostes. Então eles juntaram em volta e falaram: que barulhão é esse e tal. Teve alguns que até brincaram, dizendo que estavam bêbados, né? Pedro se levantou e foi pregar e dizer para eles o que estava acontecendo, explicar. E começaram a falar em línguas, agora na linguagem dos estrangeiros que estavam ali. Tinha gente ali de muitos lugares, da Média, da Pérsia, né, de Roma, da Líbia. Então estrangeiros que estavam visitando. E esses estrangeiros, cada um falava uma língua. Um falava hebraico, outro falava aramaico, outro falava árabe, o outro falava latim. Então são várias línguas que estavam ali, pessoas que falavam várias línguas. Só que agora os discípulos começaram a ser usados para falar na linguagem que eles entendiam, na linguagem de origem deles. Os discípulos não falavam todas essas línguas. E quando eles começaram a falar em línguas, eles não estavam entendendo o que estavam falando. Mas as pessoas compreendiam na linguagem materna deles. E isso é que aconteceu, foi a manifestação de um dom do Espírito Santo, que é o dom de línguas. Quem é que estava ali reunido então nesse dia? Estavam ali os discípulos de Jesus, estavam os irmãos de Jesus, filhos de Maria, junto com sua mãe Maria, estavam ali. Depois que Jesus morreu, aí eles passaram então a acreditar. Jesus morreu e ressuscitou. Então, eles passaram agora a acreditar na palavra de Deus e a acreditar que aquele Jesus, que antes eles não acreditavam que era o Messias, que era apenas irmão deles, então, eles agora passaram a acreditar que esse era o Messias realmente, que o que estava escrito a respeito dele aconteceu realmente. Estava tão pertinho deles e eles ainda não tinham acreditado. Não tinham noção correta de quem era realmente Jesus. Mas agora não, agora eles acreditaram. E também sua mãe agora teve realmente a certeza de que aquele era o Messias. Era o Salvador que veio. Então estavam ali reunidos, agora eram igreja, faziam parte da igreja, receberam o Espírito Santo. E agora foram revestidos do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, para fazerem a obra de Deus. Mas veja bem que a Bíblia diz que todos perseveravam em orações, em súplicas, né? Esperando a promessa de Jesus. Agora esses discípulos estavam orando, mas onde eles aprenderam a orar? Eles aprenderam com o próprio Jesus. Jesus ensinou a eles como orar, a maneira como fazer a oração, e ensinou na prática. O próprio Jesus orava, sempre estava orando. E eles aprenderam com Jesus. Nós vamos estudar até na próxima lição. Quando eles chegaram para Jesus, eles disseram para Jesus: ensine-nos a orar. E Jesus então ensinou como orar. Não é o que orar. Não ensinou eles a repetirem uma reza, mas como orarem, né? Então, por exemplo, vamos ver mais detalhadamente na próxima lição. Mas, por exemplo, Pai nosso que está no céu, Jesus está dizendo o quê? Quando vocês forem orar, tenham sempre em mente, olhem o pensamento no céu, o Pai está lá. Não está numa imagem, não está debaixo da terra, não está em outra pessoa aqui, mas lá no céu. Então,
levante a sua oração, eleve a sua oração ao céu. O Pai está lá. Então assim são os detalhes dessa oração. Jesus vai ensinando os detalhes. Quando forem orar, façam assim, pensem assim, ajam assim. Então foi direcionando a oração. E eles aprenderam a orar com Jesus. Jesus é o maior exemplo, é o padrão. Jesus é quem ensina-nos realmente a orar. Então nós vamos ver no início da igreja que os discípulos oravam esperando a vinda do Espírito Santo, do revestimento do poder. Depois nós podemos resumir aí as primeiras comunidades cristãs. O que eles faziam principalmente? Então, eles ensinavam, dividiam o pão, dividiam os bens, né? Distribuíam o pão entre si e sempre estavam orando. E que tipo de oração é essa? Uma oração perseverante e dotada de concordância. Eles perseveravam para orar e concordavam uns com os outros nessa oração. Agora, essa oração no início da igreja sempre tinha a oração e junto com a imposição de mãos sobre as pessoas para verem milagres, curas, né? Manifestações do Espírito Santo. Então havia ali crises no início da igreja, crises devido às prisões de alguns, né? À perseguição, dúvidas de como agir em diversas ocasiões, e sempre estava orando nessas situações. E um outro grande exemplo para nós no Novo Testamento são as orações de Paulo. Paulo sempre tinha a oração de agradecimento a Deus, de louvor a Deus. E ele sempre estava fazendo a oração de intercessão pelas igrejas, né, pelos problemas da igreja. Ele sempre nos ensina como orar. E nós temos como maior exemplo aí a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, onde Paulo diz que nós devemos fazer incessantes orações, né, súplicas por todos. E aí inclui os nossos inimigos, inclui aqueles que têm autoridade. Um pai tem autoridade no lar, um vereador tem autoridade, um prefeito tem autoridade, um governador tem autoridade, um presidente tem autoridade, um pastor tem autoridade, um diácono, um presbítero, um evangelista, os líderes, né, líder de mocidade, então, todos que estão investidos de autoridade, inclusive uma mãe no lar, um pai, todos que estão investidos de autoridade, precisam dessa oração de intercessão. Nós devemos sempre orar por essas pessoas, porque aquele que está investido de autoridade, ele precisa ministrar sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Ele precisa tomar decisões importantes a respeito daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, se esse que tem autoridade se lembrar de Deus, da sua palavra, e buscar a orientação de Deus, então, esses que estão debaixo dessa autoridade estarão vivendo bem, terão grande proveito com essa autoridade que está sobre eles. Nós devemos nos lembrar sempre da oração em um Novo Testamento, que ela deve ser feita sempre na dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então ele é o nosso intercessor aqui na terra. Sempre que você for orar, você deve depender, entregar ao Espírito Santo esse desejo de oração, entregar aí as suas petições, né, seus agradecimentos, deixar que ele arrume essa oração e leve a Deus de maneira mais correta possível. Não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas a oração precisa ter um objetivo, precisa que você, quando entrar na presença de Deus, tenha já alguma coisa para falar, né? Por isso é importante treinar a oração, treinar o seu próprio espírito a buscar a Deus em oração, tendo como objetivo, principalmente, o bem de outras pessoas. Tendo também como objetivo a busca da presença de Deus. Tendo como objetivo crescer na graça, no conhecimento de Deus.
ter como objetivo ter intimidade com Deus.